dia a todos, meu nome é Aline, eu sou trabalhadora aqui do Maria de Nazaré, na evangelização. Para mim é muito estranho estar aqui embaixo, eu quase não estou aqui embaixo, então estou sentindo falta dos pequenininhos, mas é um prazer enorme e primeiramente eu gostaria de agradecer ao nosso Mestre Jesus e ao nosso plano espiritual pela oportunidade de aprendizado hoje. E não esquecer que tem tradução. O tema é sexo e consciência, baseado no livro de Divaldo, e organizado por Luiz Fernando Lopes. Essa organização, ela foi o que me deu interesse em utilizar ele como base. Porque contém várias obras dentro dela, várias obras importantes da doutrina espírita. Então, sexo. Sexo está em tudo. Então, o meu primeiro slide é para mostrar para vocês aonde a gente pode encontrar o sexo. Esse lado está em inglês, essa parte aqui é pra gente. Não consegui achar totalmente traduzido. Então a gente vê que identidade de gênero, mulher e homem. É como você se vê. É o seu sexo como você se vê. Então ele está aqui, na sua mente, no seu cérebro. Orientação sexual está no nosso coração. É porque você se sente atraído, sendo heterossexual, homossexual, bissexual. E tem muitos outros, porém, o Instituto Federal de Santa Catarina, essa fotinha é um pouco mais antiga, mas hoje em dia existem muitas outras extensões, mas a gente fica, por enquanto, nessa coisa mais, um pouco mais leve. E temos o sexo biológico, que é o sexo genital, sua área genésica, né? Seria feminino, masculino e intersexual. Também não vamos falar sobre intersexual hoje. Então refere-se o quê? Aos cromossomos, hormônios, toda a sua parte física, fisiológica. E, por último, a gente tem a expressão de gênero, esse azulzinho que está em volta, que é como você demonstra seu gênero pela forma que age, que se expressa, né? E que você interage com a sociedade. Sendo mulher, não binário, não vamos falar dele hoje, e homem. E sim, esses que a gente não vai falar hoje, que seria orientação sexual mais aprofundada, a expressão de gênero, é para uma próxima palestra mais elaborada, vai chegar. Então, a partir disso vocês perceberam que sexo está em todo lugar, certo? Somos feitos de sexo e pelo sexo. E a gente vai voltar um pouquinho no passado,
quando a gente fala que no passado a sexualidade humana era só vista como reprodução. E por quê? Porque as religiões, antigamente, precisavam controlar a sociedade pelas suas crenças. Então, beliefs, yeah. Como eles faziam isso? Criando castrações, criando mitos e tabus sobre o que realmente era o sexo. E assim eles tinham controle sobre o comportamento humano. Como? Tabus, proibições, mitos, tabus. Isso, consequentemente, trouxe muitos problemas psicológicos para a sociedade. Então, antigamente, sexo era reprodução humana e na modernidade, sexo é prazer. Então a gente sai de um extremo, a gente vai de um extremo para o outro, com uma complexidade muito grande. Porque era um abuso, era tudo muito controlado, tudo muito proibido, e hoje em dia é tudo muito liberado, a libertinagem. E como controlar isso, né? Porque a gente não tem ideia do que vai ser o futuro, então. Porque a gente sai de um extremo para o outro, né? E o futuro? O que a gente vai falar um pouco hoje é sobre a conduta, o seu sexo biológico, o ato sexual, para que a gente possa ter um guia, porque o nosso propósito como espírita é o quê? É o nosso crescimento e evolução espiritual, certo? Behavior. Então, eu escolhi 3 frases, em todo o meu estudo, eu estudei muitas obras relacionadas com sexo. Eu trouxe algumas aqui, mas ainda algumas estão faltando, se alguém tiver interesse depois. E eu escolhi 3 frases que expressam e que nos guiam e que nos fazem refletir sobre o assunto sexo. A primeira frase, você vai traduzir simultaneamente ou ele já tem a minha tradução? A aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Emmanuel. Ou seja, o problema é seu. Não? Somente seu, você se sente à vontade. O meu problema, então, tá bom. Aí Divaldo fala: cada ser tem o direito de optar pelo que lhe parece melhor. O espírito sempre está semeando, ao adotar determinadas condutas, colhendo naturalmente os frutos relativos à sua escolha. Ou seja, o problema é seu, mas toda escolha que você faz tem consequências. E em Coríntios, segundo Coríntios, faltou o segundo ali, é escrito: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, o problema é meu, eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelas consequências,
tudo livre. Eu tenho a liberdade de escolha. Mas nem tudo me convém. E o que me convém? E o que a gente vai falar agora é como encontrar esse caminho do que lhe convém, do que seria um caminho mais leve, que não encarretasse em dívidas, porque a gente sabe que a gente já vem com elas para corrigir e para evoluir. Então vamos lá. Sim? Só em relação à palavra escolha, é um pouco perigosa. Eu queria inserir só essa questão de que a escolha está relacionada ao seu livre-arbítrio, o que você faz em relacionado ao sexo, não diretamente a escolha ao que você é de fato. Né? Conforme a palestra vai passando, vai aparecer algumas outras explicações em relação a causa e efeito, a livre-arbítrio. A gente talvez volte nesse ponto, Gui, e a gente está falando de conduta, a gente está falando de algumas coisas em particulares, que também vão ser explícitas daqui a pouco. E outra coisa, eu esqueci de falar no começo, não me leve a mal, Gui, que como é a minha primeira palestra, tem tradução, eu preferia que a gente anotasse as perguntas para a gente poder falar no final, né? Que aí a gente pode discutir talvez alguma coisa mais, porque senão eu perco minha linha de como eu funciono. Ok. Eu já tenho esquecido. Não, mas vai voltar. Vai voltar. Tá. Então, como se comportar num sentido em que a gente alcance a nossa evolução espiritual, a nossa sublimação sexual, o equilíbrio. Então, aqui eu trago a energia sexual com amor e disciplina. Eu sempre vou estar me relacionando com o livro. Então, todas as fontes que eu usei estão no livro. Né? Eu não vou citá-las, mas está tudo no livro. Exatamente. Então, Divaldo conta que ele teve uma conversa um amigo espiritual. E nessa conversa, ele fala que o amigo dele, espiritual, relaciona o ato sexual com o mesmo ato do passe. E aí ele fala, por quê? Como? Relação sexual com ternura gera uma transmissão de energia profunda, como passe. Na intimidade do casal que se ama, grife no ama, a bioenergia sexual penetra no organismo. O fluxo de bioenergia de fora para dentro, a partir da radiação psíquica do parceiro. O fluxo de dentro para fora, proveniente do orgasmo do indivíduo. Os dois fluxos de energia exercem sobre o casal um efeito terapêutico, irradiando-se pelos órgãos, produzindo saúde, graças ao milagre do amor. Olha a importância disso, olha a importância do ato sexual. Se ele compara com o passe, você vê a intensidade que tem o ato, o fluxo energético, os fluidos e o psíquico. E a brinca.
Aí, o grife na palavra ama. Então, relação sexual com amor se compara a um passe. Então, quando você está recebendo um passe, você sabe que a energia, você está recebendo uma cura, você está recebendo energia, você está recebendo fluido para o seu bem-estar. No ato sexual, com amor, com respeito, você está trocando as energias e isso te causa um bem-estar. E sem amor? Um sexo casual. Como é que, não sei se algum de vocês já refletiram sobre, eu demorei muito tempo para refletir sobre. Vamos dar um exemplo, vamos pegar um exemplo. Você sai à noite, e esse exemplo não é um julgamento, é um exemplo. A partir desse diálogo dele com o espírito amigo. Você sai numa noite, numa balada, alguma coisa assim, você encontra um rapaz ou encontra uma mulher, você nunca viu na vida, e você acaba tendo relação sexual com essa pessoa. O que acontece? Você sabe que o ato sexual é troca de energia. É troca não só de que vem para dentro, para fora, que nem já foi explicado, o psiquismo, a parte mental também é influenciada nessa troca de energia. E com amor, tudo lindo. Sem amor, você vai continuar trocando energia. Mas qual? Que tipo de energia? Qual energia? Se você não conhece, você não tem nenhum vínculo emocional com essa pessoa. Você não sabe a bagagem emocional dessa pessoa. Você não sabe o que a pessoa está passando no momento. Então, você está só tendo uma relação sexual. Então, o sexo em si, o ato, não é o problema. Mas o que ele traz energeticamente, fluidicamente, mentalmente, é o problema. Porque você não sabe de onde vem. E nós sabemos pela doutrina espírita, nós temos conhecimento da reencarnação. E nós sabemos que estamos aqui para corrigir, para reparar nossas dívidas e nossos, né? A gente sabe disso. Você está com um companheiro, com um indivíduo, que você não sabe absolutamente nada. O que você está contribuindo? Nada. Você está fazendo o oposto, pior. Porque você também está passando a sua carga emocional e está voltando para você também. Não está contribuindo nada com a sua evolução.
ou causando mais problemas. Você vai voltar para casa com nada. O pior, com mais coisas, que a gente vai ver se der tempo. Não, a gente vai ver as consequências. Tá. Isso é o que a gente falou agora. E aí, o que a gente tem? Vamos começar já a ter uns exemplos reais, para a gente poder começar a ter uma visualização de como a gente pode ter exemplos para seguir, né? Um dos maiores exemplos de aquisição de disciplina sexual e canalização de energia para o bem é Paulo de Tarso. Ele tá lendo, E Divaldo conta que por muito tempo alguns teólogos procuraram entender a frase espinho na carne, que é pronunciada em várias obras de Paulo de Tarso. E nunca chegaram a uma conclusão. E Divaldo por muito estudo, teve a sua conclusão própria. Então, isso é uma opinião dele. E ela se baseia em quê? Ela se baseia no fato em que, porque Paulo era um homem viril, um homem, né, jovem, vigoroso, audaz, suas funções sexuais estavam como nós, como temos funções sexuais. Nosso corpo pede, né? E os impulsos também estão lá, que nem todos nós temos impulsos sexuais. Os impulsos estão lá. Então, na teoria de Divaldo, a luta dele também foi com os impulsos sexuais. E o que ele fez? Só que ele tinha um ideal. Seguir o caminho de Jesus Cristo, tentar totalmente para o bem e focado para isso. Então ele canalizou toda essa energia sexual que ele tinha para fazer o bem. Então ele é um exemplo de disciplina porque ele não falhou. Ele foi sucesso nisso. Outro exemplo é Chico Xavier. E Divaldo. Eles se abdicaram de ter relações sexuais para canalizarem a sua energia na mediunidade. Acho que dá tempo, porque é bem interessante essa historinha. Divaldo vai pedir conselhos para Chico no momento em que, quando ele era jovem, em que ele sentia os impulsos sexuais. E Chico, muito sábio, com muita, né, clareza e tranquilidade, explicou para ele como ele fez. Ele falou que quando ele tinha esses momentos, esses impulsos fortes, ele orava, pedia ajuda. E Emmanuel aparecia. E falou assim para ele: corre, anda, vai para o mato. Essa energia precisa sair, enquanto você não canaliza ela.
Aí Chico fala assim, eu fui, eu andei, eu corri, e no meio da floresta eu não aguentava mais, eu pedi de novo, por favor, uma ajuda. Emmanuel voltou. Eu não sei mais, lógico que não é com as minhas palavras, mas, por favor, leia um livro que a descrição e a história é muito mais, né? Aí ele me... E aí, Emmanuel falou assim, abraça uma árvore. Eu já abracei, mas elas não me abraçam de volta. Então, e Divaldo, a partir desses conselhos, também procurou fazer o mesmo, procurou canalizar a energia dele sexual na mediunidade. E aí a gente tem a sublimação sexual. O que é sublimação? Na doutrina espírita, a palavra sublimação vem mais como equilíbrio, né? A busca pelo equilíbrio. Então, para encontrar o equilíbrio, a vitória ou o insucesso na tentativa de encontrar o equilíbrio sexual, a sublimação sexual, estará na dependência da nossa conduta mental. E aí que vem o problema, né? Vai ser como a mente, a consciência, né? Não é o problema, né? É a solução. E aí, nos dias de hoje, por exemplo, estamos rodeados de erotismo, pornografia, muita coisa está ao dispor de todo mundo, toda hora. Certo? Como a gente filtra isso? Porque tudo é gravado na nossa mente. Divaldo tem uma técnica pessoal dele. Para não guardar na mente cenas deploráveis, não me detenho a olhar. Quer dizer, ele olha, tá lá, a gente vai ver, né? A gente olha. Ele seleciona as imagens para diferenciar aquelas que são agradáveis daquelas que não interessa registrar. Esse processo de seleção, você está em contato, mas o processo de selecionar, que a sua mente seleciona, você consegue através do hábito. Então, você tem que você cria suas próprias técnicas, desde que você crie um hábito de selecionar coisas que você quer que fiquem impressas na sua mente. Então, isso é uma dica, né? Para alcançar a sublimação sexual. Eu vou ter que ir mais rápido. Eu não posso deixar de falar do Buda. No livro tem uma metáfora, que aqui é só o que ela significa, então não, vocês vão ler antes. Então, no livro tem uma metáfora de Buda, Divaldo conta. Se você pegar uma vela e acender dentro de um quarto fechado, essa vela vai demorar para queimar o combustível dela umas 8 horas. Certo? Se você abrir uma janela, a porta, o combustível que a vela vai precisar para queimar a vela ela vai usar muito mais combustível. E ela vai demorar para queimar o quê? 4 horas? Gastou mais. É um processo, né? E a metáfora nos informa que quando gastamos o combustível com moderação e bom senso, multiplicamos o tempo de uso da nossa fonte de energia. Mas se consumimos demasiadamente este mesmo combustível, desperdiçamos energia e reduzimos rapidamente o tempo de uso da nossa fonte. E isso,
aplica-se no sexo também. O desperdício, mas então eu vou ter que parar de fazer sexo, porque é um desperdício, né? Não, não é isso. É como, aonde, com quem, por quê. Porque a energia está na gente. A energia sexual é vida. E aí, a gente tem que falar um pouquinho da consciência, porque é através da consciência que a gente vai conseguir distinguir os caminhos, conhecermos a nós mesmos. E aí fala, a aquisição da consciência é, portanto, o grande e inadiável desafio que todos devem enfrentar por meio do estudo aprofundado de si mesmo. Bem clichê, mas é. Muito obrigada. E o que a doutrina espírita propõe, né? Que a doutrina espírita é baseada em amor, somente. Então, propõe ao comportamento sexual higiene moral e respeito indispensável ao exercício da sua função, dentro de padrões equilibrados, de modo que se constitua elemento proporcionador de saúde e de bem-estar, contribuindo seguramente para o desenvolvimento de todos os valores intelectuais e espirituais, que a vida se estrutura triunfante. Então, tudo que a gente falou, equilíbrio. Foi mais rápido. Vocês têm que falar. Nos dias de hoje, aí a gente volta lá no começo. Superada a ignorância do passado, contempla assustada os desastres morais do presente, sofrendo terríveis incertezas acerca do futuro. Aí tem a dica: a orientação sexual sadia é a única alternativa para o equilíbrio na adolescência, como base de segurança para toda a reencarnação. Então a gente já sabe qual que é a solução. É a orientação sexual sadia. Então vai começar com quem? Com as nossas crianças. Sabendo que nós sempre somos exemplos. Aí as consequências. Foquem nessa foto. É feia, é bem pesada, né? É bem pesada. Mas é as consequências que você tem, que você vai se deparar. E essa passagem de Joana de Ângeles é do livro Adolescência e Vida. Essa é uma passagem de muita reflexão. Assim, homens e mulheres raciocinando numa atmosfera mental caótica, permitem aos obsessores do invisível colocar em prática seus interesses na desintegração familiar e social, bem como retardar o processo espiritual, mantendo a grande maioria das criaturas que se afinam com seus ideais sob controle e, com isso, preservam os meios para saciar os seus desejos que não foram corrigidos enquanto encarnado. Deveria ser ministrado um pouco mais de evangelização, pois este seria o remédio para curar os males que nós mesmos causamos em nossas múltiplas reencarnações. Dá um grande resumo, lembrando do sexo casual, lembrando do, que eu não falei, mas do motel. Tem uma passagem no livro, o motel, o máximo. Eu acho muito interessante, do motel. Divaldo fala assim que uma vez ele foi visitar um motel, não por visitar o motel, mas porque não tinha hospedagem na cidade, uma cidade pequena, ele acabou parando no motel. Yeah, that's what I was, because they don't have here motel and hotel, so yeah, there is a big difference. Então, ele foi visitar e ele se deparou com um bando de obsessores só à espera. Ele falou que ele via, assim, só à espera de um casal, de dois indivíduos, praticar o ato para eles poderem sugar toda a energia.
Aí você vai, eu não tenho que ir para o motel mais? Não, ele não fala no livro você é proibido ir ao motel. A escolha é sua, as consequências é sua. Mas ele adverte o que você vai encontrar lá. Porque não é um ambiente protegido pelos nossos amigos espirituais, ponto. E ele falou que ele encontrou um casal, ele se deparou com um casal que se amava, um casal feliz, que queria experimentar coisas diferentes porque estavam muito, a relação estava muito, como é que vocês falaram? Monótono. Então ele fala assim, aquele casal, eles iriam trocar sim a sua energia de amor e respeito, mas o ambiente em que ele se encontrava influenciava no momento em que eles estavam praticando o ato sexual. Então o ambiente também contribui para que no ato sexual você tenha influências. Por exemplo, aí ele fala, o casal foi para o motel, aí chegou em casa, aí a semana começou um monte de desastre. Você acha que você vai lembrar que você estava no motel e que alguma coisa tem a ver com o seu ato sexual, que era com amor, que era com o seu parceiro? Você não vai fazer essa relação. Mas ela existe. Então, as consequências também estão claras. E repreender? E a repreensão, né? A repreensão tem de fazer o caminho oposto. Que é a mesma coisa que faziam as igrejas e... Então, a gente já sabe. Que é o da sexualidade sem responsabilidade. A compulsão, né? Atos inconsequentes geram abuso e falta de saciedade, trazendo graves problemas para a nossa sociedade, causando sofrimentos tanto quanto os causados pelas castrações, como no passado, doenças, abortos, lesões afetivas, maternidade e paternidade irresponsável, crianças abandonadas, vampirismo espiritual, que a gente deu os exemplos, transtornos mentais e físico, etc. Sentimos dificuldades de entender a grandeza do sexo na vida universal em virtude de uma coisa. Nós reduzimos suas funções aos órgãos e à sensação do corpo físico. Então, o sexo, a maioria reduz ao ato sexual e às funções, aos impulsos do corpo. E não é só isso. Como a gente viu, sexo é amor. Nossa, que legal. Entendi. Então, eu trouxe duas reflexões. Depois de tudo que eu falei, eu acho que deu uma coisa para refletir, né? Assuntos para reflexão. E essas duas reflexões é mais ou menos um resumo de tudo, falando de tudo, e traz aquele conforto para a gente poder colocar o nosso ideal, nossos objetivos em rumo à nossa evolução. Ok, primeira reflexão. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expressa. Por isso mesmo, nossos irmãos e irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, energias sexuais, observando como, com quem e para que se utilizem de semelhantes recursos
entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo este exato princípio, tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Ou seja, nessa vida, ou seja, na próxima, a gente sabe que é assim que a doutrina espírita nos ensina e é assim que a gente entende. Né? E a outra reflexão é de Emmanuel, que se vocês forem começar a estudar sobre sexo, o que a doutrina propõe, a primeira frase que aparece no Google, em tudo, é essa parte de Emmanuel. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não disciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem precisas, pelo mecanismo da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. A gente volta no começo. Então, aí eu quero finalizar. Eu não vou perguntar se vocês têm pergunta, tô brincando. Não, mas eu quero primeiro que a gente escute as palavras sábias do nosso irmão Chico Xavier. E para isso a Karen vai me ajudar. Tá. Diz o nosso Emmanuel que o amor como fonte divina de manifestação de Deus é o oceano de força em que nós todos vivemos, porque nós todos vivemos num oceano de amor, mas que o sexo é responsável quando o instrumento do amor. Portanto, as nossas ligações de natureza sexual devem obedecer ao critério da lei, da palavra empenhada, do compromisso, da monogamia, enfim, embora nos amemos infinitamente uns aos outros, mas no terreno do sexo, o amor precisa de represas para que ele não faça uma inundação destrutiva, criando calamidades sentimentais suscetíveis de arrasar com a família, com a nossa organização social. O amor vindo de Deus é livre, mas no sexo, o amor é responsável. Ah, chega. Oh, essa é pro próximo. Esse aqui. Viu? Como é que eu volto lá? É de voltar na palestra. Ok. Deu tempo, né? Deu uma corridinha. Mas eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa que vocês possam refletir, levar para casa, refletir sobre isso e principalmente a importância que nós, pais, pais, evangelizadores, educadores, né? A importância que isso tem
para com os jovens, para com os nossos filhos, netos, familiares. E isso para a construção do futuro, né? E o presente somos nós, também. Então a melhoria também tem que ser feita em nós mesmos. Então pode riscar os motéis, que a gente não vai mais para motel. Não vou mais para motel. Para com isso. Levar um monte de vela. Brincadeira. Tinha uma lista no Brasil que eu estava no brincadeira, mas tem um motel evangélico. Opa! Aí, ó. Você está vendo como a sociedade está sempre, né? Criando. É patrocinado por ele, né? Mas, muito obrigada. E se alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida, Guilherme? Eu anotei dois. Um momentinho só, gente, por favor. A gente tem 5 minutinhos para perguntas, tá bom? Tá. E aí nisso eu já vou voltar aqui. Isso, era isso que eu ia sugerir. Para você finalizar, que eu acho que esse é o ponto-chave. Pode falar, Gui. Aquele ponto que eu ia trazer no início sobre a questão das escolhas. Né? Existem escolhas que se fazem antes de você vir para cá e existem escolhas que se fazem depois que você já chegou. Só um pouquinho, você está falando sobre as escolhas, o uso da palavra escolha e o livre-arbítrio. Lembra que você falou sobre o lance de que tudo é escolha já com as consequências dependendo das escolhas de ações, né? Escolha, exatamente, é isso que eu gostaria de deixar um pouco mais claro para que se tiver alguma dúvida aqui, né, em relação de que escolha nós estamos falando aqui, é exatamente as escolhas em relação aos seus atos sexuais. Não está relacionado com o que o seu espírito vê como preferência, né? Só para deixar isso bem definido, né? Outra coisa... Era uma pergunta? Não, era um ponto. Era um ponto ponto que eu queria adicionar, e se você tiver alguma coisa para complementar, você pode também falar sobre isso. Sim, o meu ponto é, nós percebemos que na apresentação a gente se foca no quê? Na nossa conduta sexual. A gente não discute escolha sexual. A gente não discute orientação sexual. A gente não discute expressão de gênero. É importante, só para deixar. Sim, eu só estou mostrando que talvez se tiver dúvidas em relação a isso, infelizmente eu ainda não estou preparada para responder. Outra coisa sobre, você explicou de uma forma muito boa a questão da troca dos fluidos e equilíbrio, mas bem profunda, inclusive. Mas o lance da troca sexual, por exemplo, como ela deu, como você deu aquele exemplo da boate, você vai online, com todo mundo e tudo mais. Quando você prepara a sua vibração, quando você cuida da sua evolução, a sua vibração ela vai, né, aumentando naturalmente. E você não sabe se essas pessoas que você está encontrando por aí também estão fazendo a mesma coisa, né? Também estão cuidando disso. Então, às vezes, você acaba que você encontra alguém que aparenta ser uma pessoa muito boa e pode ser de fato ser uma pessoa muito boa, mas talvez não esteja vibrando da mesma forma que você. No ato sexual, isso vai ter um contato como se fosse água quente e água fria. É dessa forma como eu sempre explico isso para quem, né, às vezes tem essa dúvida. Se você chega muito quente e a pessoa está muito fria, ela vai sugar um pouco dessa sua quentura e você vai sair de lá morno e a outra pessoa vai sair melhor e você vai sair pior do que você estava. Então, basicamente, é isso que a gente tem que também pensar antes da gente, né, ter um ato sexual com qualquer pessoa, se a gente não sabe a procedência. Eu só queria tirar uma dúvida. Até hoje sempre me marcou muito. 3 anos atrás eu tinha uma menina que morava comigo. Ela tinha 19 anos. E ela morava na Inglaterra e veio para cá. E ela aprendeu, desde os 14 anos, na escola,
aprendeu que tudo lhe era permitido, mas que se lavava estava nova. Que o sexo para ela não seria o problema, mas sim um beijo seria o problema. E isso me marcou muito e me marca ainda porque eu tenho filhas. E eu não quero que minhas filhas pensem dessa forma, né? E desde então eu sempre venho lendo, venho isso, e eu não tenho contato assim com muitas meninas de boate, essas coisas todas. E agora me veio essa preocupação. Aos 13, 14 anos, vocês que são mais professores, que estão na escola há mais tempo do que eu, que sabem, como é lidado isso na escola aqui na Holanda? Olha, Como é falado sobre isso, do ato sexual? Desculpe a forma que ela usou, tá? Não. Eu acho isso muito importante. Ontem eu ia até trazer o livro, que eu tenho um livro Ikvord Puber, que é o Júnior está com 12 anos, né? E ele já está na escola o sistema holandês. Ikvord Puber, eu me torno adolescente. Não, estou na puberdade. Estou na puberdade. E porque eu estava estudando isso, então tudo que era relacionado a sexo eu coloquei em cima da mesa, né? E tava o do Júnior lá, que a gente ainda não leu, né? Mas aí eu abri assim, a área genital, tudo bonitinho e tal. Aí tinha uma outra página que estava assim. E eu acho muito interessante por estar nesse livro aqui na Holanda, porque você sabe que na Holanda eles ensinam tudo sobre o sexo biológico. Como funciona o seu aparelho reprodutor, essas coisas. Mas nesse livro não, esse livro estava explicando tudo isso, estava falando assim, existe uma diferença entre sexo por sexo e sexo com amor. Eu vi no livro holandês. E eu achei muito interessante, porque então a gente não está nadando no... Não, tem instruções. Eu achei muito legal. Depois eu vou colocar... Só de ter já é uma coisa meio... Né? Então, eu achei muito interessante. Muito interessante. E nós, como pais e educadores, não tem... Parece ser misterioso, parece ser complicado. Mas por estarmos aqui hoje e já sabemos da doutrina espírita baseada no quê? No amor. Então, o ensino para nossas crianças é sempre focar no amor. Agora, como eu vou explicar? Olha, primeiro, essa parte técnica, a gente pode ajudar na evangelização. Lá a gente vai ajudar os pais nesse processo. Lúcia? Eu acho assim que, colocando a pergunta dela, acho que é muito importante, por isso que é importante esse desenho que você colocou, essa explanação. E isso aí é muito importante para os pais explicarem aos filhos que o sexo não é apenas a questão da genitália, né? Só a questão do aparelho reprodutor, não é só a questão física, mas existe muito mais envolvimento. E é isso que eu acho que é importante você mostrar. Existe uma troca de energia, que essa energia começa por aqui, o que é que você pensa, o que é que você não tem para Já vem, né? Não, é só isso mesmo, né? Agora a gente vê os casalzinhos já assim, né? Amorzinho, hoje o negócio já sabe que as energias são... Mas, por favor, não sei se não... Uma dúvida, a gente estava falando muito do motel, no Brasil a gente usa, mas lá o motel já é mais específico para a pessoa ir para fazer o ato, né? Uhum. Mas aqui na Holanda, por exemplo, mas não é igual ao Brasil, não é conhecido um motel específico para isso. Não. Então muitas pessoas aqui também vão no hotel. Como a gente age então? Porque não, é o mesmo, eu estou indo lá, é o mesmo ambiente, porque onde eu estou indo também tem pessoas que estão fazendo com amor, pessoas sem amor, pessoas casadas, pessoas traindo, pessoas... Então eu acho que daí, tem que fazer só na minha cama. Olha, de preferência sim, não, brincadeira. Não, o que... Em viagem, não. Na estrada? Eu só vou deixar claro uma coisa.
O Divaldo, ele não fala o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então ele não fala porque, eu vou para um motel, eu tenho que agir de qual maneira? Eu tenho que orar antes porque aqui está cheio de coisa. Não, ele não fala isso. Ele só adverte do que lá se encontra. Sim, mas então, isso é no dia a dia, eu acho, em todos os lugares. Em todos os lugares. Então o que acontece? Eu acho então que você realmente tem que estar preparando o seu espírito, ligando que onde você estiver, que você está propensa. Que você. Ele fala no livro. Por que ele, na sua caminha, é gostosinho, é tranquilo? A única coisa que ele fala é o seguinte, quando ele compara com o motel, por exemplo, uma família que faz o evangelho no lar, uma família que está ligada à doutrina, o seu lar está protegido. Não tem necessidade. Mas ele não está falando você tem que fazer no seu lar, você não tem. Ele só adverte os perigos que você vai encontrar. Exatamente. Você precisa estar. Vibração, sintonia. Mas a escolha é nossa. O amor por si já protege, né? De certa forma. Né? Mas isso não impede, essa lance do motel foi mais uma brincadeira, né? Tipo, meio que um relacionando a um lugar, né? Com a importância do local. Mas existem até casas tóxicas, a sua própria casa pode ser tóxica e você está ali num lugar não favorável. Né? Sim. Então, eu agradeço novamente, espero que tenha sido esclarecedora e reflexiva. E eu estou preparando a próxima, que vai ser sexualidade. É totalmente diferente. Aí a gente vai seguir outras, para poder dar uma visão geral, tá bom? Muito obrigada. Então agora a gente vai para o nosso passe, né? Depois a gente tem a apresentação das crianças. Não esqueçam de quem quiser entrar no grupo Maria de Nazaré, deixar o contato com o Guilherme. Tá? Agradecemos a Lívia pela palestra reflexiva. E a gente tem que entender uma coisa assim, a doutrina espírita ela não proíbe sexo, viu gente? Pelo amor de Deus. Não é isso não, é só ter com responsabilidade. Agora a gente tem também em janeiro a próxima palestra, que é da Lu, que vai dar sobre oração pelos doentes, vai ser muito legal, no dia 5 do 1. Tá bom? Espero ter vocês aqui novamente, né, para a gente começar o ano com força total.